hoje, ele é o segundo mais relevante na clínica médica no INEP. É o segundo mais relevante. Vai, depende de como a gente veja a estatística, fica ali segundo, às vezes o terceiro e tal, mas está ali, sabe? Bombadíssimo, e a gente tem que ter muita atenção com todas as mensagens relevantes. Hoje, a gente vai conversar sobre asma. Na verdade, especificamente sobre a parte de asma que o INEP mais gosta. Hoje, a gente vai conversar numa dinâmica de revisão sobre crise de asma. Veja, no histórico do INEP, são mais de 30 questões de asma. Mais de 30. Tem de todo jeito. Tem questão boa, questão legal, questão excelente, questão bizarra, questão que foi anulada. Tem um monte de coisa no histórico do INEP. Mas chama muita atenção a predileção por crise. E o detalhe da crise é que quando a gente observa e compara com outras provas, cai quase 4 vezes mais no INEP que nas outras bancas. Entendeu? A asma cai um tiquinho a mais que nas outras, mas crise cai muito mais. Então tem que ir com, sabe, todos os conceitos muito bem amarrados e não é difícil. Não é. Não é. Quer ver só como não é? O primeiro passo para a gente dominar crise de asma é perceber que uma coisa é crise de asma, outra coisa é o atendimento no consultório do indivíduo asmático. São dois cenários totalmente desacoplados. Totalmente. Vá por mim. Veja dessa forma. Vamos exagerar mesmo. São totalmente desacoplados. O objetivo do médico em cada um desses ambientes é distinto. Veja, lá no consultório, o objetivo é a gente combater o cerne da doença. E o cerne da asma é a definição. Asma, doença inflamatória crônica, inflamação. O cerne é combater a inflamação. O básico, a regra lá do consultório é corticoide inalatório para todo mundo. Essa é a regra. Ah, e como é que faz os steps? Dane-se, não quero conversar sobre isso agora. Não quero, porque é totalmente desacoplado do que a gente precisa conversar hoje. Crise de asma. Lá na emergência, papai, é outra conversa. Ah, mas asma não é inflamatória? Baixa a bola. Na emergência, a pessoa que vai lá pode morrer. Ela foi lá porque está correndo risco de vida. Está desesperada. Pode morrer. A nossa tarefa lá não é brincar com o cerne da doença. Não. A tarefa lá é resolver o grande problema que fez a pessoa sair da casa dele, chegar no pronto-socorro e dizer assim, eu estou morrendo. E o indivíduo com crise de asma pode morrer por asfixia. A asfixia é promovida por broncoespasmo grave. Por isso, o objetivo no pronto-socorro é radicalmente diferente do consultório. No pronto-socorro, o foco todo é evitar que o indivíduo morra por asfixia. É acabar com o broncoespasmo. Esse é o foco. Esse é o foco. Acabou-se. Entendendo isso, a gente não se perde no que fazer diante de crise de asma. E não, eu não vou falar aqui como é que a gente sabe que a pessoa está com crise de asma. Me poupe, né? Me poupe. Por sinal, na vida real, pode até ser que surjam alguns cenários um pouquinho desafiadores. Até pode. Até pode. Mas geralmente não. Geralmente a gente mais erra achando que é crise de asma do que não achando. Mas na prova é inconfundível, porque na prova o examinador já tem que dizer pra gente que o indivíduo tem asma e está em crise, sabe? Ele tem que dizer que tem asma, que piorou, tem que dizer, então não tem dúvida, então eu não vou conversar sobre isso. O foco todo é a conduta, e é isso que prova gosta mesmo, é a conduta. E lembrando do detalhe de que o objetivo lá é resolver a asfixia, está tudo resolvido. Sabe por quê? Por que está tudo resolvido? Porque quando a medicina foi criada, quando alguém resolveu criar um remédio pela primeira vez na vida, falou assim, gente, eu vou criar aqui um remédio que é capaz de resolver broncoespasmo. Mas só pode ter um, não pode ter outro. Não pode ter nada igual. Não pode ter nada igual. A pessoa pensou assim, sabe? Com força. E ela fechou os olhos e quando ela abriu, surgiu na frente dela um beta-2 agonista. Não existe nada na face da Terra que tenha maior capacidade de resolver broncoespasmo que beta-2 agonista. Não existe. Ai, Fabrício, mas não tem um outro que dá menos tremor. Dane-se o tremor. Dane-se o tremor.
Eu preciso resolver o que vai matar a pessoa, que é a asfixia. Eu não estou preocupado com o tremor, não, papai. Eu não estou mesmo. Entendeu? Esse um ponto muito relevante na dinâmica da crise de asma. Preciso resolver o broncoespasmo, preciso resolver a asfixia. Ah, mas o beta-agonista dá palpitações. Dane-se, a pessoa vai morrer por asfixia. Beta-2 agonista. Ah, mas eu não posso usar o ipratrópio, o anticolinérgico. Não! 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 Foi o capeta que criou aquilo lá. Veja, quem foi criado para resolver broncoespasmo é beta-2 agonista. O beta-2 agonista estimula os receptores beta-2, está no nome, né? Os receptores beta-2 que são do sistema simpático. O sistema simpático nas vias aéreas, quando estimulado, promove broncodilatação direta. É isso que ele faz quando estimulado. Ou seja, ajuda. O anticolinérgico, o ipratrópio, ele destrói ou reduz o tônus colinérgico, certo? O tônus parasimpático. Ele reduz o tônus parasimpático. Tá. O que o parasimpático faz nas vias aéreas? O parasimpático, quando estimulado nas vias aéreas, faz broncoespasmo. E aí a ideia do anticolinérgico é que se a gente deixar de estimular o parasimpático, pode ser que a gente evite o broncoespasmo do parasimpático. Só que quem foi que disse que é só isso que está acontecendo com o paciente? Quem foi que disse? Entendeu? Via aérea do cara tá toda inflamada, tá destruída, toda arregaçada e tal. Quem foi que disse? Entendeu? Anticolinérgico ajuda muito pouco na resolução do broncoespasmo, mas muito pouco. Quem faz a mágica é beta-2 agonista e ponto final. E digo mais. É o beta-2 agonista e, idealmente, por via inalatória. Ai, mas espera aí. Não é para resolver a vida da pessoa que está morrendo por asfixia? Por que não dá essa jossa na veia? Ei. Não foste tu que falaste agora que dá palpitações? Que dá ataque cardíaco? Foste tu que agora falou que dá tremor? Quanto mais fármaco for distribuído sistemicamente, pior. Então, dar beta-agonista por via endovenosa, subcutânea, não é uma boa. O indivíduo vai sofrer com muito efeito adverso sem tanto benefício terapêutico. Quando dá por via inalatória, o beta-agonista age exatamente onde a gente quer e a quantidade que vai para o corpo, embora percentualmente daquilo que é ofertado é grande, mas é uma quantidade absoluta pequena, porque a dose que a gente acaba dando por via inalatória é muito menor do que a gente tem que dar por outras vias, entendeu? Porque já vai direto ao alvo. Percebeu? A melhor forma de ofertar beta-agonista, sem dúvida alguma, é por via inalatória. Acabou-se. Veja, é só a gente não brigar com a medicina. Como é que a gente tem que pensar diante do indivíduo com crise de asma? Chegou a crise de asma, você pode morrer por asfixia porque você tem broncoespasmo. Eu preciso resolver isso. E alguém, um gênio, criou um fármaco e deixou aqui à minha disposição para resolver o seu problema. A minha única tarefa é prescrever. O que a gente faz? Beta-agonista por via inalatória. Salbutamol. Acabou-se a conversa. Entendeu? Esse é o ponto fundamental da crise de asma. A maioria das vezes que a gente fizer isso na prática, na maioria das vezes, a crise vai se resolver. 60% a 70% dos casos, quando a gente ofertar o beta-agonista por via inalatória, de imediato, vai ter alívio da crise. Como existem alguns casos que não vão resolver na primeira, e às vezes pode ser que o indivíduo piore logo na sequência, existe uma orientação universal de séculos e séculos, de que a gente, ao invés de dar só uma primeira, como o indivíduo saiu de casa e foi ao pronto-socorro, que a gente oferte ciclos durante 1 hora de beta-agonista. Por isso, a recomendação habitual na abordagem da crise de asma, embora a gente saiba que uma dose muitas vezes é suficiente, é que a gente oferte uma vez. Depois de 15 a 20 minutos a gente oferte de novo e com 15 a 20 minutos oferte mais uma dose. Essa é a recomendação padrão de abordagem de indivíduos com crise de asma. É isso. E depois? Eu não quero saber de depois, eu quero saber de amanhã, eu quero saber do agora.
sabe? Eu quero saber do agora. A prova nem se preocupa com depois, porque depois ele tem que dizer o que aconteceu com o paciente, ele faz, calma, eu quero saber do agora. 3 doses de beta-agonista e ponto final. Ai, Fabrício, e o anticolinérgico? Dane-se! Para que vai usar uma jossa que ajuda muito pouco? A pessoa vai melhorar com beta-agonista. Deixe de ter pensamento negativo. Entendeu? Acabou-se. É isso e ponto final. Quase que é ponto final. Quase que é ponto final. É que, veja, o beta-agonista vai resolver o broncoespasmo. Tá, mas por que a pessoa teve broncoespasmo? Porque tem asma. E se tem asma, tem inflamação. Provavelmente na crise a inflamação piorou um tiquinho, entendeu? E aí, como a inflamação piorou um tiquinho, que tal a gente dar um tapinha na inflamação? Sim, a gente dá um tapinha na inflamação. Por conta disso, na abordagem de indivíduos com crise de asma, a gente oferta corticoide. E como a ideia é dar um belo tapinha na inflamação, principalmente para que o indivíduo não volte a ter crise nos próximos dias, a gente não faz isso por via inalatória. Não. A recomendação é que a gente faça isso por via sistêmica, que pode ser oral, se o indivíduo puder deglutir, ou pela veia. Ai, mas não vai morrer, não é melhor dar logo pela veia? Não, papai. Veja, corticoide, via de regra, demora cerca de 6 horas para começar a agir. Ai, mas eu já vi. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Ouvi de médicos mais experientes, né? Ai, mas isso é o que está escrito no livro, mas na prática a gente vê que na hora que a gente dá na veia a pessoa melhora. Papai, não rola. Não rola. Goodman e Gilman não podem estar errados. Não rola. O efeito terapêutico do corticoide envolve a síntese de proteínas intranuclear. Não dá tempo do remédio chegar lá. Tá? Não tem como dar na veia, a pessoa melhora logo. Então demora. Demora cerca de 6 horas para o corticoide ter algum tipo de efeito. 6 horas. O detalhe é que quando a gente dá pela boca, demora 6 horas. Quando dá pela veia, demora 5 horas e 50 minutos. Fala sério, né? Fala sério. 10 minutos faz diferença para quem pode esperar 6 horas? Não faz, né? Então a regra é assim, pode deglutir, a gente dá pela boca. Não pode, porque está muito grave, não está legal, a gente dá pela veia. Entendeu? Mas o fato é que o corticoide sistêmico é um elemento importante na abordagem da crise. O GINA, por sinal, as diretrizes mundiais de asma, as orientações mundiais, né, para asma, que tem um peso muito forte no ambulatório, no pronto-socorro fazem só algumas orientações, sugerem que a gente dê o corticoide já na primeira hora do atendimento. Na primeira hora. Enquanto está dando lá bronquidilatador, já dá uma dose do corticoide. Não que ele vá agir logo, mas é para a gente não esquecer do corticoide. Entendeu? Então, dê já uma primeira dose, lembrando que a ideia é que o indivíduo use o corticoide por mais uns poucos dias, 5 a 7 dias, porque é para dar um tapa na inflamação. Depois, o tratamento inalatório que o indivíduo faz vai dar conta do recado. Mas 5 a 7 dias é uma boa, iniciando na primeira hora de atendimento. Via oral, prednisona, por exemplo. Estudar por via sistêmica, metilprednisolona é uma opção. Entendeu? É isso. Simples assim. O detalhe, né? Só abrindo um parênteses interessante, que não é muito a característica do INEP, mas vale abrir esse parênteses, é que a gente até pode, se quiser, usar corticoide inalatório. Até pode, se quiser. Mas se for usar, tem que ser em dose muito alta. Por isso que, via de regra, a gente acaba não utilizando. Mas é até possível, o GINA faz menção muito clara a isso já há diversos anos, sabe? Diversos anos. Não é nada, nenhuma novidade. O mesmo vale, esse mesmo pensamento, vale para os broncodilatadores beta-agonistas. Hoje, enfim, o foco todo no salbutamol, né? Mas lá no tratamento ambulatorial, quando a gente amarra a ideia do tratamento, existe um broncodilatador de ação prolongada que ele age por 12 horas, tá? Legal, por isso que ele tem esse nome de ação prolongada, ele pertence ao grupo de broncodilatador de ação prolongada, mas o início de ação dele é rápido, começa a agir em 5 minutos, igual os beta-agonistas de ação curta, né? Então, teoricamente, ele pode ser usado para aliviar sintoma. E lá no ambulatório a gente recomenda, se o paciente usa já o remédio todo dia, em associação com corticoide, a gente até fala, se você tiver sintoma, você use uma dose a mais do fármaco e tal. Ele pode ser usado para aliviar sintoma. O GINA também faz uma ponderação sobre isso, né? E diz que a gente até pode, se quiser, existe meta-análise já, mostrando que talvez ajude também, tal, mas,
a gente não tem uma recomendação firme para isso. Então, foco todo em beta-agonista de ação curta. Todo em beta-agonista de ação curta. Viu? É assim que a gente amarra o tratamento da crise de asma. Bronquodilatador inalatório, e aí pode ser bombinha, nebulímetro, pode ser nebulização. 3 doses seguidas, né, repetidas, a cada 15, 20 minutos. Corticóide já na primeira hora, o indivíduo vai usar 5 a 7 dias. E mais um detalhezinho para fechar a conta. Para a gente fechar o pacotão do tratamento da crise de asma. Atenção com a necessidade de oxigênio. Atenção com a necessidade de suporte ventilatório. Na imensa maioria das vezes não haverá essa necessidade. Mas é importante ficar de olho, porque se a saturação do indivíduo estiver muito baixa, vale a pena um catéter de oxigênio. Via de regra, né, a sugestão é que a gente mantenha como alvo, busque um alvo de saturação de 93% a 95% no adulto. Na criança, o ideal é que fique acima de 94%, enfim, números aleatórios, mas para lembrar mais ou menos da ideia. E aí, para isso, a gente usa um catéter de oxigênio habitualmente na asma, com broncoespasmo, geralmente isso resolve bem. É isso. Esse é o tripé da abordagem da crise de asma. Beta-agonista, corticoide sistêmico na primeira hora de atendimento e oxigênio se necessário. É isso. Veja, é só isso. Só isso. Acabou-se. Entendeu? Só que isso tudo vale para os cenários abençoados. Para os cenários em que o bicho não estiver pegando. Para os cenários ok. Para os cenários de crise leve no máximo a moderada. Para os cenários Nutella. É que, infelizmente, existem situações que o indivíduo vai chegar com a asma do capiroto. Crise de asma pegando mesmo. A gente olha a pessoa e fala assim, meu Deus, essa pessoa não está nada bem. Se a gente estiver diante de um cenário como esse, aí a coisa muda. Aí muda. Muda porque, veja, beta-agonista é o todo-poderoso. Tá bom. Mas não dá para brincar com crise grave. Se o indivíduo não estiver nada legal, a gente vai ter que, recorrer a tudo que tem à disposição. Isso quer dizer que, na abordagem broncodilatadora, a gente vai acoplar ao beta-agonista o anticolinérgico. Aí sim, o brometo de pratrópio entra na jogada. Entendeu? Em cenários de gravidade, a oferta de broncodilatadores inalatório é feita com a associação de beta-agonista e anticolinérgico. Aí sim, desde a primeira oferta. Entendeu? Aí o corticóide mantém do mesmo jeitinho. Corticóide sistêmico, dá na primeira hora e tal. O suporte de oxigênio, mesma ideia. Óbvio, né? Que dependendo da gravidade clínica do indivíduo, pode ser que seja necessário entubar, né? Depende da gravidade clínica, enfim. Estabilidade hemodinâmica, o indivíduo parou e tal, aí é outro cenário. Mas oxigênio dentro do mesmo foco, dentro da mesma ideia. Entendeu? O que a gente não costuma fazer muito nos cenários de gravidade na crise de asma é ventilação não invasiva. Não que seja proibida, mas é que a gente não tem nenhuma evidência de que quando o indivíduo está tão mal, mas tão mal, seja melhor não invasiva entubar, sabe? Então não tem evidência assim, meu Deus, vamos fazer a não invasiva, como a gente faz em outras doenças como a DPOC. Então na crise de asma é isso. Muito grave, a gente vai dar mais remédio. E acopla o anticolinérgico. Só que como está muito grave, é importante a gente se preparar para a catástrofe. Pode ser que esteja muito grave e que a pessoa não melhore mesmo. Por conta disso, é bom a gente ter à nossa disposição também fármacos de exceção. Fármacos que, veja, não são melhores que beta-agonista e conseguem não ser melhores que o anticolinérgico. Mas também não fazem mal para as pessoas. O maior exemplo desse grupo é o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é uma alternativa excepcional no tratamento da crise de asma para os casos muito graves que a gente ofertou já, beta-agonista, anticolinérgico, deu a primeira dose, a pessoa não está respondendo, está piorando. Preciso de mais coisa. Sulfato de magnésio pode ajudar. Vai lá na obstetrícia e pega o sulfato de magnésio. Entendeu? Pouco efeito adverso, até porque a gente usa uma dose muito mais baixa do que a usada na eclâmpsia, por exemplo, mas também um potencial bronquodilatador bem pequitinho. É que aí pode acabar ajudando. Entendeu? Por sinal, nesses cenários extremos, né, de maior gravidade, que a pessoa não está respondendo, a gente às vezes vai apelar. Às vezes vai precisar apelar. E aí, papai, é que entram coisas, assim,
que infelizmente a gente vê muita gente fazendo precocemente equivocadamente. Beta-agonista endovenoso é exceção da exceção da exceção. Em cenário de muita gravidade a gente pode até considerar. Assim como o subcutâneo, muita gravidade pode até considerar. É que tem algumas situações de crise de asma, né, que o indivíduo está com tanto broncoespasmo, mas com tanto broncoespasmo, mas com tanto broncoespasmo, que talvez o remédio nem chegue onde deva chegar. Tem rolha de secreção, sabe? Talvez não chegue. Então, em cenários muito extremos, a gente pode até considerar broncodilatador beta-agonista por via sistêmica, mas isso é exceção. Assim como a adrenalina. A adrenalina não é um fármaco bom na crise de asma. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vê assim no final do algoritmo de tratamento, pensa assim, tá lá no final porque ela é o chefão dos remédios. A gente só vai incomodar a adrenalina nos cenários críticos. Não é isso não, papai. Os remédios que estão no fim de linha lá são ruins, entendeu? Eles são ruins, é porque é a última opção. Isso é um detalhe importante, né? Esse é um detalhe muito importante. Isso vale para crise epilética. Aquela sequência toda está só piorando, é porque é o jeito. Tuberculose, tratamento de tuberculose multiresistente. Aquilo ali é muito pior que rifampicina e isoniazida, é porque é o jeito. Entendeu? Não é que a gente está, ai, meu Deus, eu vou ali pegar a arca sagrada, vou abrir, alguém tem a chave para a gente abrir ali o frasco de ouro do fármaco, só pode pegar numa situação. Não, que isso? Se tivesse uma coisa muito melhor, a gente dava logo o paciente, né? Mas não tem, entendeu? É porque é a última opção. Então a adrenalina é a última opção e a gente acaba valorizando mais se for um contexto de broncoespasmo com anafilaxia. Aí é outro cenário. Entendeu? Uma coisa é asma banal. Outra é a crise de asma quando o bicho está pegando. Tem que ter atenção e tem que saber diferenciar isso. Isso é um ponto importante. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que essa é a crise de asma do capiroto? Porque todo mundo que chega no pronto-socorro com crise de asma, tanto do capiroto ou a crise de asma padrão, não está muito legal. Como é que eu vou saber? Tem uma tabelinha, né? Não tem a tabelinha? Cara, quem criou tabela merece pro inferno, sabe? Tabela, cara, é para alimentar sistema. Tabela é uma coisa bizarra, né? Mas enfim, tem uma tabela, só que a gente não precisa memorizar a tabela. Não precisa. A tabelinha que traz os elementos que caracterizam crise de asma grave é uma tabela muito intuitiva. Se a gente fechar o olho e alguém começar a falar os elementos que estão ali, fica tudo muito claro. Quer ver só? Fecha o olho aí. Ninguém tá te olhando não, pode fechar o olho. Fecha o olho, fecha. Fecha. Quem falou que tava na balada com fone também, fecha o olho. Pode fechar, aí vai todo mundo achar que tá normal. Fecha o olho um pouquinho. Eu vou falar aqui, me diz se isso não é grave. Imagina aí um indivíduo com alteração da consciência. Putz, isso é grave, uma banal alteração. Por que a consciência está alterada, cara? Imagine um indivíduo que não consegue falar uma frase, fala só palavras porque não consegue respirar. Isso não está grave, essa pessoa? Está muito, muito grave. Imagine uma pessoa que esteja com a frequência respiratória de 30 ou mais. Faça aí 30 de frequência. A pessoa não está mal. Imagine uma pessoa hipoxêmica. Imagina uma pessoa com uso de musculatura acessória, tiragem intercostal e tal. Essa pessoa não está... Claro, papai. Entendeu? Claro que essa pessoa não está bem. Imagina uma pessoa extremamente taquicárdica, frequência cardíaca acima de 120. Não está legal. Está fazendo mal à crise. Ai, mas deve ser porque usou o broncodilatador. Olha que legal, hein? Agora que é bacana. Isso não cai na prova, mas é legal de falar. É legal de lembrar. O indivíduo com crise de asma, quanto pior for a crise, mais taquicárdico fica. E pasme, o broncodilatador beta-agonista pode aliviar a taquicardia. Olha que massa. Por que isso acontece? Lembrança rápida, já que isso aqui é uma discussão de revisão. Quando a gente tem crise de asma, tem broncoespasmo para valer, o ar fica aprisionado no tórax, certo? Certo? Se fica muito ar aprisionado aqui no tórax, a pressão no tórax fica mais positiva, certo? Tá. A pressão aqui muito positiva atrapalha o retorno do sangue para o coração. Reduz o retorno venoso, porque a pressão está muito positiva, o sangue não consegue entrar no tórax, o sangue vindo do resto do corpo, certo? Tá. Se diminuir o retorno venoso, o coração vai bombear sangue como para o corpo, papai, se não tem sangue para bombear. Para manter o débito cardíaco, já que não tem sangue, o coração tem que acelerar, entendeu? Quanto pior o broncoespasmo, mais ar vai ficar aqui preso, mais a pressão vai ficar positiva, menos sangue volta para o coração, mais o coração tem que acelerar. E aí, quando a gente dá o beta-agonista, alivia o broncoespasmo, a pressão intratorácica diminui, aumenta o retorno venoso para o coração e o coração desacelera, porque o volume sistólico agora está maior. Viu que massa? E é isso que acontece. É isso, está escrito. Tem estudos antigos, de mais de 20 anos, que mostraram isso.
Os pesquisadores que usaram doses muito mais altas de beta-agonista que a gente usa na prática diária, muito mais alta, o objetivo deles era ver se a pessoa melhorava mais. Chegaram à conclusão que não melhorava mais do que dar essas doses que a gente dá normalmente. Mas eles perceberam que ninguém morreu por causa disso. Ninguém morreu. Um ou outro teve hipocalemia, que não foi grave, que é um outro efeito adverso de beta-agonista, mas geralmente não é grave. E a frequência cardíaca, nos pacientes que estavam lá, teve uma tendência de reduzir, porque está controlando o broncoespasmo. Entendeu? Então, muita atenção. Frequência cardíaca não contraindica oferta de beta-agonista. Pelo contrário, quanto mais elevada a frequência cardíaca, mais grave é a crise de asma. Então, os parâmetros de gravidade são muito intuitivos. Talvez um que vale a pena a gente ter atenção, porque não é intuitivo, é a medida objetiva do grau de broncoespasmo, que a gente pode fazer com o medidor de pico de fluxo respiratório. O pico de fluxo, ele é um dos parâmetros que a espirometria dá, um parâmetro muito banal, que não se altera só na asma, qualquer doença respiratória, o pico de fluxo pode se alterar, não é específico de asma, mas ele é interessante para a gente acompanhar os pacientes durante o tratamento da crise. Se tiver disponível, a gente pode fazer. E o ponto é que, se o pico de fluxo tiver menor que 50% do ideal para o paciente, tem muito broncoespasmo. Provavelmente é crise grave, entendeu? E aí, nesse cenário, vamos com tudo. Associação de beta-agonistas logo na lata. Entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Já que eu lembrei do pico de fluxo, eu quero chamar a atenção também para uma outra variável que às vezes aparece e a gente não percebe no meio da questão, e como o INEP tem questões com enunciados longos, a gente tem que ter cuidado. Cuidado com o tórax silencioso. Tórax silencioso é um cenário de gravidade extrema no contexto da crise de asma. Extrema. Tórax silencioso é um cenário que o indivíduo tem muito, mas muito broncoespasmo. É tanto broncoespasmo que o fluxo de ar praticamente cessa. A gente não consegue mais ouvir nada quando coloca o estetoscópio no tórax. Fala assim, meu Deus, é o estetoscópio que está com problema. Aí troca o estetoscópio, meu Deus, sou eu na primeira aula de semiologia, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Não é isso não. É porque é tanto broncoespasmo, tão pouco fluxo de ar, que a gente não consegue ouvir murmúrio vesicular e não ouve sibilo também. Entendeu? Não ouve sibilo. O tórax fica em silêncio mesmo. Vai falar, mas espera aí, não pode ser porque a pessoa melhorou? Não, papai. Aí olha para o paciente. O paciente olha para a pessoa ali. A pessoa está ali, entendeu? Então botar o estetoscópio no tórax e não ouvir nada, pode ser que a pessoa tenha melhorado, tá? Muro vesicular mais discreto, tá? Mas pode ser que tenha melhorado, não tá ouvindo mais sibilo, tá? Olha para a pessoa tá rindo, contando piada e tal, ela melhorou. Isso não é tórax silencioso. Agora, se a pessoa tá chama de desconfortável, desfalecida, cianótica e tal, me poupe, né? A pessoa piorou, isso é tórax silencioso, cenário de gravidade extrema na crise de asma. Isso é importante de ter atenção, porque às vezes fica perdido no meio da questão, a gente não dá bola. Não dá bola. É só isso. É só isso que a gente precisa dominar na crise de asma. Vá por mim. Esses são os conceitos críticos. Entender o que a gente faz como meta prioritária, entender o que a gente faz no cenário padrão de crise de asma e entender o que talvez a gente precise fazer no cenário de gravidade e como a gente define um cenário de gravidade. Esse é o cerne de 99% de questão de qualquer prova sobre crise de asma. É isso que a gente precisa dominar de uma parte da doença que cai 4 vezes mais no INEP, 3,6 vai, para ser mais exato, comparado com qualquer outra banca. Era isso que eu queria conversar hoje. Esse era o nosso papo da noite de sábado. E amanhã tem mais tema quente, mais tema importante. Qualquer dia desses, a asma vem com o seu restante, né? Que é outro ponto importante pro INEP. E tô esperando os prints, hein? Tô esperando os prints. Tô esperando. Prints com sorriso sem careta. Tô esperando. E aproveita e bota lá quais foram as lives que tu já assististe da semana. Bota que eu quero saber. Quem fizer print mandar, bota, eu quero saber o que tu já assististe durante a semana. Lembrando que eu vou soltar os links para o cadastro na lista VIP da Live das Lives. Quando vai ser, não sei. Como vai ser, não sei. Aqui no perfil do Hard Work, da Live das Lives do Enari, vou soltar o link. E no perfil do Revalida, a Live das Lives do Revalida, a prova vai acontecer no mesmo dia, né? Então eu vou soltar a inscrição na lista VIP, que
aumenta a chance de dar uma prioridade nas inscrições e aumenta a chance de garantir a vaga e ter coisinhas adicionais, né? Valeu, 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 valeu. É isso, essa é a ideia da conversa de hoje. Obrigado pela companhia de sempre. Sábado à noite, né? Sábado à noite, 1.500, 1.600 pessoas aqui no sábado à noite. O que é isso, papai, né?